Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ao Lições para a Eternidade, seu estudo semanal da lição da Escola Sabatina. É uma alegria estarmos aqui reunidos novamente para estudarmos a Palavra de Deus. Estamos concluindo este trimestre que foi maravilhoso, o estudo do livro de Êxodo. Estamos na 13ª lição que tem como título o Tabernáculo. Então, a partir da próxima semana, estaremos iniciando a nova lição e eu gostaria de mostrá-la. Eu não tenho ainda o livro físico, eu gosto do livro físico, está para chegar, e o título será Lições de Fé no livro de Josué. E eu peço até que o Moses apresente para nós esta lição, a imagem dela, e seria interessante você adquirir o livro físico no site da CPB, ou também temos um aplicativo, a igreja tem um aplicativo chamado Sabbath School. Neste aplicativo é possível acessar a lição da Escola Sabatina em diversos idiomas. Então é uma grande bênção, é uma grande ferramenta. O importante é estarmos, então, estudando a Palavra de Deus. A próxima lição vai seguir, eu acredito que na mesma linha dessa, estudaremos um livro em específico, e eu acredito que você, como eu, aqui no livro de Êxodo, aprendeu muitas coisas. E eu quero anunciar já que teremos também a presença do Moses Coutinho na próxima lição, no próximo trimestre. Moses, seja muito bem-vindo aí novamente, é uma alegria tê-lo conosco. Amém. Para mim também é uma grande alegria estar aqui. Para mim foi excelente o estudo desse trimestre, né, dessa lição. O livro de Êxodo tem muitos ensinamentos, mas quando nós temos que apresentar ele, nós aprendemos ainda mais. Essa que é a realidade, né? Então, estou muito feliz e agradeço também pela oportunidade que Deus deu de continuar na próxima lição. Vai ser uma grande bênção. Amém. Eu acredito que neste momento você deve estar curioso em relação ao presente que nós anunciamos aí no meio da tarde de sábado. Estamos estreando este vídeo apenas agora, após o pôr do sol, porque é um presente muito especial que envolve algumas coisas que eu vou explicar para você neste momento. Nós lançamos a 2ª edição da Bíblia Legado, e ela está linda, todos os erros foram corrigidos, e nós temos aqui um plus nesta, que no final tem um guia de estudo bíblico, 25 estudos, para você compartilhar a palavra de Deus com seus familiares, vizinhos, amigos. Então nós temos aqui a Bíblia Legado, a 2ª edição. A versão é a King James Version, ou seja, uma tradução já bem estabelecida, e temos a introdução para cada livro, comentários e notas ali de Ellen G. White. Então, certamente uma poderosa ferramenta para mergulharmos no conhecimento da palavra do Senhor. E temos também outras versões, não apenas esta de capa preta, temos essa um pouco mais conservadora também, vamos dizer assim. Muito bonita também, né? Uma Bíblia realmente mais neutra, né? Mas muito linda, realmente muito bonita essa cor aqui. Exatamente. Temos esta daqui um pouco mais feminina, cor de rosa, com alguns detalhes de flor. Linda essa Bíblia, linda mesmo para ser também presenteada. Tem essa aqui que é uma cor caramelo, também uma cor muito bonita. É mais simples o desenho, mas uma combinação muito bonita também. Exatamente. Nós temos esta daqui, mais champanhe. Ou seja, para todo tipo de gosto, né, Moses? Quem quiser algo um pouco mais feminino, nós temos. Algo um pouco mais, vamos dizer assim, clássico, melhor dizendo, Exato, preto, marrom. Nós temos também essa disponibilidade. Certamente, aqui do Lições para a Eternidade, gostaríamos de presentear todos os milhares de inscritos que têm nos acompanhado, mas, infelizmente, essa não é a realidade financeira nossa. De coração, eu gostaria de entregar uma Bíblia dessa para todos aqueles que têm aqui nos acompanhado. Mas, caso você queira adquirir esta Bíblia, entre lá no site institutoiag.com.br e você pode acessar a Bíblia que você mais gosta e a descrição de toda a Bíblia também. Mas que presente é esse, moço? Vamos falar um pouquinho, eu acredito que você está curioso a respeito disso. Nós queremos presentear 3 pessoas. Então, para isso, nós teremos aqui na descrição do vídeo um link do Google Forms. Você vai entrar lá e vai preencher todos os requisitos, todas as perguntas necessárias. Então, você vai enviar esse Google Form, vai enviar esse formulário para nós. Então, nós vamos, pela guia de Deus, entregar 3 Bíblias para 3 pessoas que foram escolhidas. Existem 2 pré-requisitos que eu já gostaria de adiantar, que é estar inscrito no canal aqui do IAG e também fazer parte do canal, como se fosse uma lista de transmissão lá no WhatsApp. E nós vamos disponibilizar o número aqui para você entrar em contato e entrar neste canal do WhatsApp
E, obviamente, faça a sua inscrição aqui também no canal do IAG. Deixe o seu like neste material, compartilhe nas redes sociais. Temos uma média de visualização de 7.000 pessoas nos acompanhando, e louvado seja Deus por isso. E é claro que temos o objetivo de ter mais milhares ainda de pessoas nos acompanhando, porque estamos compartilhando a verdade para este tempo, a palavra de Deus. Então, se você quer ter a chance de receber este presente, preencha aí o formulário, envia para nós, e no próximo vídeo do próximo trimestre, do início da nova lição, estaremos falando quem são essas 3 pessoas que foram presenteadas. Caso você não seja uma dessas 3 pessoas, a possibilidade não está fechada. Entra lá no site institutoiag.com.br e adquira a sua Bíblia Legado. Eu já adquiri a minha, essa é minha aqui, ó. Bíblia Legado, maravilhosa. Comecei a estrear com esta 13ª lição, ela tá até novinha, sabe quando você vai abrindo na Bíblia e ela dá aqueles estralinhos ainda de páginas grudadas, aquele cheirinho de Bíblia nova. Que privilégio nós temos nesta geração, não é verdade, Moço? Quantas pessoas, e isso eu estou falando assim há poucos séculos, não tinham acesso facilmente a uma Bíblia pelo valor ou por de fato ser inacessível, e nós temos hoje o privilégio de termos assim diversas versões, capas, formas, cores. Temos que aproveitar todo este privilégio certamente dado por Deus. Amém. Então é isso, participe aí deste presente, será uma grande bênção. Vamos iniciar com uma oração, moço? Vamos fechar os olhos, vamos falar com Deus. Santo Deus e amado Pai, te agradecemos, Senhor, porque este trimestre foi uma grande bênção na nossa vida, pudemos estudar de uma maneira mais profunda o livro de Êxodo e extrairmos muitas lições para a nossa vida espiritual. Rogamos a Ti, Senhor, que o próximo trimestre seja tão abençoado quanto foi este, que a lição seja uma bênção, uma ferramenta em Tuas mãos para fazer-nos conhecer a Tua vontade, refletirmos o Teu caráter e sermos uma bênção na vida das pessoas ao nosso redor. Nos ilumine mais uma vez pelo Teu Espírito para estudarmos a Tua palavra. É o que pedimos e oramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu estou aqui com a minha lição em mãos, eu peço que você esteja com a sua também. Então estamos na 13ª lição, que tem como título O Tabernáculo. E temos essa imagem muito interessante, muito significativa. De um lado nós temos aí o número 7, fazendo referência ao sábado. Do outro lado nós temos uma figura do tabernáculo móvel, daquele tabernáculo que foi construído por Moisés, pelo povo de Israel lá no deserto. E nós temos no centro ali uma glória, que certamente faz menção à presença de Deus, ao Shekinah, à glória do Senhor. Então, tanto o 7º dia como o tabernáculo tem uma relação de termos, então, um relacionamento mais íntimo com Deus, nos leva a Deus. E isso é maravilhoso e é o que a lição vem trabalhando aqui no sábado. Lê para nós, Moses, o texto para memorizar, Êxodo 40, versos 34 e 38. O que diz? Diz assim: Então uma nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Porque a nuvem do Senhor estava sobre o tabernáculo de dia, e fogo estava sobre ele à noite, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Amém, louvado seja Deus. Então, certamente Deus ele quer ter um relacionamento profundo conosco, e ao termos este relacionamento profundo, devemos refletir a glória de Deus para as pessoas ao nosso redor. É impossível você testemunhar daquilo que você não ouviu. Você só é testemunha a partir do momento que você presencia um fato. Então, para sermos testemunhas de Jesus, nós precisamos dedicar tempo com Jesus. Nós precisamos ver a Jesus pelas Sagradas Escrituras, ouvir as palavras de Jesus, então sermos fiéis testemunhas. Ficou claro, eu acredito, Mose, e também para você que está nos acompanhando, e eu acho que foi uma ênfase deste trimestre, que Deus é um Deus que quer ter um relacionamento íntimo conosco. E ao termos este relacionamento, nós seremos então uma testemunha para todas as nações. Este era o propósito para o povo de Israel e ainda continua sendo para a igreja cristã. Deus quer ter um relacionamento íntimo conosco para que nós revelemos a sua glória para as nações, para os povos, para as tribos, para, enfim, para todo mundo, assim como era o propósito com o povo de Israel. Certamente. É interessante notar que a origem da grande controvérsia, que é a razão da Bíblia existir e de tudo aquilo que
nos cerca ser como é hoje, né? A origem da grande controvérsia gira em torno do caráter de Deus, porque o caráter de Deus foi falsamente representado no céu por Lúcifer. Ele começou a acusar a Deus de algumas coisas, e a partir daí surgiram dúvidas nas mentes dos anjos. Satanás vem para a Terra e tenta distribuir essa mesma ideia sobre quem é Deus para o ser humano. E então o propósito de Deus com o seu povo, desde que ele chamou um povo separado, sempre foi que esse povo recebesse os oráculos divinos, Ellen White chama assim, que são as revelações da vontade de Deus. Mas quem foi a primeira pessoa a receber esse chamado para ser um povo? Quem nós podemos ver na Bíblia que foi chamado para ser um povo, assim, que nós podemos olhar? Como um povo, de fato, foi o povo de Israel, no caso. Certo. Isso nós olhamos um pouquinho antes na história dele. Nós vemos que o chamado de Deus inicialmente seria com Abraão. E olha, vamos ver como que foi o chamado de Abraão. Vamos lá rapidamente em Gênesis 17:1. Vamos sim. Isso tem tudo a ver com o que o Senhor acabou de dizer. Vamos ver qual era a intenção de Deus para com Abraão. 17:1. Leia para nós, por favor, pastor. 17:1 do livro de Gênesis. E quando Abrão era da idade de 99 anos, o Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda diante de mim e ser perfeito. Então, qual a primeira coisa que Deus fala ali? Anda. Anda diante de mim. Outras versões falando na minha presença. Ou seja, isso denota uma proximidade que Deus gostaria de ter com Abraão. Entre todos os povos da terra, ele foi chamado para ter essa proximidade. Porque como você acabou de falar, o Senhor acabou de dizer, essa proximidade é o que nos capacita a revelar quem é Deus. É verdade. O mundo não conhece a Deus, o mundo não sabe quem é Deus. A única noção que o mundo tem de Deus é aquela que Satanás tenta impor ou distribuir pela humanidade, né? Culpar a Deus pelo sofrimento, dizer que é ele que foi quem inventou o pecado de alguma maneira, ao predestinar as criaturas ao pecado. Várias coisas assim, né? E a única maneira de alguém representar fielmente o caráter de Deus é tendo essa relação, essa íntima convivência. Esse foi chamado desde Abraão e foi se estendendo, né? E quando nós olhamos para o tabernáculo, nós vemos que o tabernáculo representava o caráter de Deus. Exato. Nós vemos que o caráter de Deus, então, no tabernáculo é puro, por como tudo deveria ser conduzido ali dentro, nenhum tipo de contaminação, a limpeza que os sacerdotes deveriam ter, os utensílios, tudo deveria ser puro, nada podia ser usado para outros fins. Um detalhe sobre o caráter de Deus, outro. É verdade, com certeza. A justiça. Os levitas ali, que eram esses puros, eles tinham o direito de julgar o povo, então nós vemos ali outra coisa do caráter de Deus. E algo que eu creio que é a maior demonstração do caráter de Deus no santuário está o amor e a misericórdia, que estão representados em cada canto daquela construção. É verdade. E desde o básico, que são sacrifícios especialmente, né? E os próprios sacrifícios, eles revelam justiça, amor e misericórdia. Exatamente, tudo junto. Porque você tem um sacrifício, ou seja, você tem pecado, tem derramamento de sangue, justiça, a lei tem que ser cumprida, mas você tem amor e misericórdia porque é um sacrifício substitutivo. Exatamente. O pecador merece a morte, mas é a vítima que morre no lugar do pecador. Então, de fato, o santuário tem tudo a ver com a manifestação do caráter de Deus. Com certeza, totalmente. E nós, eu diria que para o povo de Israel, né, houve essa grande revelação. Isso deveria ser a máxima revelação de Deus para eles. Hoje nós temos a revelação para nós que é ainda mais forte, ainda mais clara. Mas o fato é que tanto para eles como para nós há uma missão, que é fazer conhecer o verdadeiro caráter desse Deus. E nos é impossível fazê-lo sem conhecê-lo. Daniel 11:32 diz assim que somente o povo que conhece o seu Deus será forte e fará maravilhas. Amém. Ou seja, se nós não conhecemos a Deus, não temos força para cumprir a missão. Como que você fará isso? Exato. Ou seja, a missão, basicamente, a preparação para a missão é conhecer a Deus. Não teremos êxito na nossa missão se não conhecemos para quem estamos trabalhando. Com certeza. E a sua fala me fez lembrar de um texto de João 13, que Jesus está falando para os seus discípulos, e olha só que interessante, lá em João 13, a partir do verso 34, um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vós também vos ameis uns aos outros. Olha agora o versículo 35, nisto, ou seja, se vocês amarem uns aos outros assim como eu amei, nisto todos os homens conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Ou seja, eu só posso amar como Jesus amou se eu tiver de fato uma vida transformada, esse amor que vem de fora para dentro, passar tempo com Jesus, aprender com Jesus, a ponto de falar como ele falava, de andar como ele andava, e as pessoas olharão para nós como Jesus. São pequenos Cristo, de fato, né?
Amém. Pessoas que revelam e refletem o seu caráter. E eu fiquei pensando, a lição de sábado comenta que o pecado causou essa separação, mas a reconciliação parte de Deus, porque Deus quer ter um relacionamento conosco. E o livro de Êxodo mostrou isso desde o princípio e vai até o final, até o capítulo 40. De que forma? Eu fiquei traçando isso na minha mente, tentando organizar. Deus liberta o seu povo do cativeiro egípcio para que ele tivesse um relacionamento com o seu povo num lugar designado para isso. No caso ali foi o deserto. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, ele entrega uma lei para que o seu povo tivesse um relacionamento com ele e entre os próprios integrantes desse povo de uma maneira harmônica, um relacionamento harmônico. Daí vem o aspecto do próprio santuário. Santuário, Deus habitando no meio do seu povo. Para quê? Para ter um relacionamento íntimo e pessoal. E daí você tem uma quarta ênfase, e eu coloquei no número 4, para fazer uma menção ao quarto mandamento, que é o sétimo dia, o sábado. E a gente vê essa ênfase no livro do Êxodo em relação ao sábado, muitas vezes. E aqui eu já quero até criar um link com a lição de domingo que fala do sábado. A lição de domingo vem falando do sábado. De que o sábado é um momento especial para termos este relacionamento íntimo com Deus. Então a gente tem um Deus libertador, salvador, que quer ter um relacionamento conosco. Nós temos um Deus legislador, que as suas leis são de liberdade para que nós tenhamos um relacionamento harmonioso com Ele. Nós temos Deus conosco, através de Jesus Cristo, a lição vem trabalhando isso, para que nós tenhamos um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. E Ele ainda separou, desde a criação, um tempo, 24 horas, dos 7 dias, um dia exclusivo para você deixar a sua ocupação, seus afazeres, seus labores diários e dedicar aquele dia só para Jesus. Que coisa maravilhosa! Se isso não é um transbordar de um Deus que está se revelando e falando assim, eu quero ter um relacionamento íntimo e pessoal com você, eu não sei mais o que é, porque são tantos pontos apresentando isso, né? E a lição aqui já indo para domingo, muitos pegam aí o sábado e dizem, não, o sábado não é para a igreja cristã, o sábado ele foi abolido no Novo Testamento, o sábado ele foi dado só para o povo judeu, o sábado ele foi dado somente no Decálogo, antes ele não tinha sido dado. Como que a gente pode responder todos esses argumentos e o que o sábado de fato apresenta, biblicamente falando? Eu acho que esses são os pontos aí da lição de domingo. Pastor, nós podemos ver que o sábado, na verdade, ele sempre foi um mandamento de Deus. Ele sempre foi. Ele não houve um momento que ele começou e deixou. Assim como não terás outro Deus diante de mim, sempre foi um mandamento de Deus. Ele não teve um começo e vai ter um fim. Nunca houve isso. Tanto é que a referência que é feita no Decálogo, no quarto mandamento, falando sobre o sábado, ele faz alusão à criação. Ou seja, ele usa a criação para embasar o mandamento. Logo, aquilo sempre foi válido, não foi naquele momento. E se você tem uma palavra lembra-te, você tem que lembrar de algo que já existiu. Exatamente. Você não vai lembrar de algo que está sendo mencionado pela primeira vez. Exatamente. Até porque o próprio povo de Israel já tinha lidado com o sábado antes. Não tem nada a ver dizer que foi aqui no Decálogo que eles conheceram o sábado. 16, exato. 16, e nós ainda cremos, pelo que estudamos, que há uma inferência que mesmo no Egito eles poderiam ter guardado o sábado. É verdade. E se eles guardaram no Egito é porque alguém ensinou isso para eles. Ou seja, o sábado, através da história, desde o Éden até aqui no Decálogo, sempre foi guardado. Não podemos dizer que Abraão não guardou o sábado, que esqueceu, não era tão importante, depois voltou. Se ele começou na criação e voltou com Moisés, estava com Abraão também, isso nós podemos ter certeza. É verdade. E os mandamentos de Deus, eles não são aleatórios. Todos eles têm uma razão para estar nas duas tábuas. Nenhum deles está assim de maneira que possa entrar e sair quando quiser. A perfeita guarda de cada mandamento, pastor, ela é a prova da proximidade dessa relação com Deus. Quer saber a prova principal? Jesus. Jesus foi o ser humano que mais teve comunhão com Deus, ninguém nunca teve uma comunhão como a dele, e ninguém nunca guardou a lei como ele. Exato. Ou seja, nós vemos uma relação direta entre as duas coisas, né? Jesus guardou cada mandamento. E do sábado em especial, Jesus disse uma coisa: o sábado foi feito por causa do homem. Ou seja, o sábado foi feito para o homem. Então, o sábado deixa de valer assim que o homem deixar de existir. Ou seja, nós não cremos que isso vai acontecer. Exatamente. O sábado sempre vai ser para a humanidade. E sempre vai ser válido. Para o seu benefício, criado pensando nele, não para o homem no sentido de o sábado foi feito para que o homem tenha uma obrigação a seguir. Não.
O sábado foi feito por causa do homem, para ele, para o seu benefício, com uma bênção para ele. Exato. Nesse ponto, muitos questionam assim que a partir do momento que Cristo veio, morreu e na sua morte na cruz, ele aboliu a lei, o que é uma inconsistência teológica tremenda biblicamente, porque se a sua morte na cruz aboliu a lei, venceu Satanás, porque ele sempre quis a abolição da lei ou a mudança da lei, ou dizer que a lei era injusta e impossível de ser observada. E se nós dissemos que Jesus não guardou o sábado, então ele não cumpriu perfeitamente a lei. Não foi um sacrifício perfeito. E se ele mesmo já aboliu a lei antes, para que ele precisou morrer, se a lei podia ser abolida antes? Então, exato, então é uma inconsistência tremenda. E muitos dizem que a partir então da morte de Cristo, do cristianismo, Jesus é o nosso descanso, que não deixa de ser uma verdade, porque Mateus 11, a partir do verso 28, Jesus convida para que nele tenhamos o descanso. O descanso em relação ao quê? Ao pecado, à culpa, à esperança, a desesperança, melhor dizendo. Então nós podemos descansar certamente a nossa salvação, obviamente, em Cristo. Mas o que eu quero dizer é que a partir do momento que Cristo veio e fez tudo isso, nós não deixamos de ter as necessidades humanas de um descanso também. Exatamente. Pensando assim num ciclo semanal mesmo. Ou seja, eu preciso descansar fisicamente, eu preciso deixar de lado as coisas deste mundo e focar nas coisas espirituais, naquilo que é eterno e não naquilo que é transitório. Eu preciso entender e sempre recordar que Deus é o meu Criador, de que Ele é o meu mantenedor, assim como o tempo vem até mim, Deus veio até mim. O sábado faz com que recordemos isso. Então, isso não é porque Jesus veio, daí a mente humana, a constituição física humana mudou e a gente não tem mais necessidade dessas coisas. Não faz sentido esse tipo de argumentação. Sabe qual é o problema que eu vejo nessa argumentação? A pessoa não consegue olhar a lei de Deus como Davi, que dizia, me deleito em fazer a sua vontade. Sempre que uma pessoa menciona isso, ela acaba mencionando que nós não precisamos mais estar presos aos fardos, como se o sábado fosse um fardo. Exatamente. Ou seja, totalmente fora da realidade. Tanto é que eu já vi realmente pessoas tentando fazer menção a isso, usando textos de Paulo, nos quais ele fala que sinto que tenha trabalhado por vós em vão, que ainda estão presos ao jugo da lei. Ora, descansar no sábado é o jugo? Eu quero mais jugo. Eu quero todo dia esse jugo. Exatamente. Então, né? Tanto é que Jesus disse, tome meu jugo. Então, se é isso o jugo de Cristo, suave, tão leve, é isso que nós temos que tomar. Isso não... Realmente é totalmente inconsistente usar esses argumentos para dizer que o sábado não é mais válido. Pelo contrário. Por quê? Porque assim como o sábado foi feito por causa do homem, o santuário também foi feito por causa do homem. Sem seres humanos não teriam a necessidade de haver um santuário aqui na Terra. É verdade. Ele foi construído com o propósito de que, nós temos falado até aqui, aproximar Deus e homem, relação Deus e homem. E o sábado é repetido intensamente através de todo o Êxodo, em cada história, é na história do maná, é aqui, é antes ainda, lá no Egito. Por quê? Porque este dia é separado para ter relação com Deus. Se isso é ter fardo, se isso é um fardo, relação com Deus, então tá difícil. É porque muitas vezes a visão dessas pessoas que acabam resistindo ao sábado, e a gente está trabalhando isso obviamente de maneira objetiva, porque a gente teria que ter horas para trabalhar todos os pontos de uma maneira mais aprofundada, mas para que você entenda que nós não guardamos o sábado, Deus não pede para você guardar o sábado como um ponto de salvação, no sentido, por esta obra da lei eu espero então ter algum mérito diante de Deus para ser salvo. Não. Você é salvo por Deus para a obediência. Então, assim como com qualquer mandamento. Exatamente. E obedecer a este mandamento para nós é um privilégio ter 24 horas que você pode desfrutar de um relacionamento íntimo com Deus. Isso não deve ser visto como um fardo. É um fardo a partir do momento que você olha para o sábado sob o prisma da tradição dos anciãos, porque para eles era um fardo, na época de Cristo era um fardo, exato. As leis dos anciãos foram quebradas por Cristo, por isso houve embates. Que era a tradição de homem. Agora, se você pesquisa em toda a história bíblica, nas leis aqui, se era proibido uma pessoa com fome passar e colher alguma coisa na beira do caminho, isso não era lei de Deus. Exatamente. Era pecado curar um enfermo, isso não era lei de Deus. Isso era lei de homens. O que está escrito, na verdade, lá em Isaías 58, é que nós devemos chamar o sábado de deleitoso, Exatamente. Ou seja, algo extremamente prazeroso e não para ser um fardo. E é lícito fazer bem ao sábado, ou seja, é o dia dedicado a Deus, a este relacionamento íntimo e pessoal, a adoração a Deus e ao serviço ao próximo, assim como o nosso grande mestre nos ensinou.
E o sábado, ele apresenta aqui, na lição de domingo, vem trazendo vários tópicos. A lição apresenta 5 tópicos. Deus é o Criador, o Messias virá, Deus estabelecerá seu reino eterno. Quarto ponto, a salvação vem do Senhor. E quinto ponto, Deus é o juiz supremo. Então, o sábado apresenta muitos aspectos, e são aspectos maravilhosos para conhecermos a respeito de quem é Deus e do seu plano para a nossa salvação. Caso você ainda não guarde o sábado, e gostaria de conhecer mais a respeito disso, eu quero trazer novamente a temática da Bíblia Legado. No final aqui da Bíblia Legado, nós temos um estudo muito bem feito, elaborado, com notas, a respeito da importância do sábado. Então, deixa aí nos comentários, eu quero passar a guardar o sábado, eu já guardo o sábado e é deleitoso, é prazeroso. Então, deixa aí nos comentários a sua participação a respeito disso. O que eu achei bem interessante aqui, moço, no final da lição de domingo, traz assim: os judeus têm um ditado, mais do que Israel guardou o sábado guardou Israel. E Deus me deu o privilégio de faz mais ou menos uns 3 anos, eu visitei Israel. E eu pude constatar que esse ditado é uma grande verdade. Existem 2 instituições que fizeram com que o povo de Israel, o povo judeu, existisse até hoje. 2 instituições. Primeira, a família, e a segunda, o sábado. Eu passei 15 dias com famílias judaicas, e não com famílias adventistas ou cristãs adventistas, enfim, eu passei com famílias judaicas. E no pôr do sol ali da sexta-feira, que é o início do sábado, o pai se colocava na ponta da mesa e se levantava e abençoava os filhos, falava o nome do filho e abençoava o filho. A gente comia 3 refeições maravilhosas durante o sábado. Então, assim, a família estava unida, dedicando aquelas horas para adorar a Deus. No caso, eles foram à sinagoga, eu até acompanhei, né? E foi uma experiência, assim, maravilhosa. E o porquê eu estou falando isso? Não para ser um judaizante do adventismo, não é? Do cristianismo, mas, de fato, eles existem até hoje por causa dessas 2 instituições. Então, de fato, é um momento muito especial para a família e de relacionamento para com Deus. E será que isso não seria uma verdade hoje? Com certeza. É interessante olhar que os judeus, eles não conseguem, apesar de não crer que Jesus que Jesus era o Messias, né, eles não creem nisso, mas eles não conseguem continuar com os rituais do santuário hoje. Mas aquilo que desde o princípio sempre foi a lei de Deus é possível guardar até hoje e é o que eles fazem, né? Exatamente. Obviamente eles não seguem exatamente do jeito que Jesus nos ensinou todas as coisas, porque eles não creem que Jesus era o Messias, mas essas 2 instituições, elas vão desde o começo até o final. Exatamente. Então, tanto para o cristão, como para o judeu, ou como para qualquer um que aceite isso, vai ser uma bênção. Exatamente, para a humanidade. Ellen White diz que a família é uma bênção para a humanidade. Ellen White diz que se toda a humanidade cresce, guardasse o sábado, né, não haveria um ateu, não existiria. Porque a recordação de que existe um Criador e que esse Criador é amoroso, sem dúvidas. Louvado seja Deus por isso. Vamos avançar então aqui para a lição de segunda, porque a temática principal aqui da 13ª lição é a construção do tabernáculo. E nós temos então na lição de segunda trazendo este tópico de que o povo foi movido por Deus, foi uma solicitação da parte ali de Deus, de Moisés, para que o povo fizesse ofertas voluntárias, e você tem sempre assim uma ênfase ali de que o povo deu e ofertou voluntariamente, com disposição, que moveu o espírito, e assim deve ser ao dizimarmos e ofertarmos, por mais que seja uma ordenança, por mais que seja algo que nós devemos, é um dever nosso como cristãos fazermos, mas a motivação deve ser sempre levada em conta, porque eu fiquei pensando esses dias até, Mose, eu gostaria de dizimar todo dia, porque quanto mais eu dizimo, significa que mais estou recebendo. Já pensou nisso? Você já pensou nisso? Muitas vezes a gente sofre nesse egoísmo do coração ou da idolatria do próprio dinheiro, aquela resistência para dizimar e faz mais no aspecto de um dever, ou até muitas vezes negligencia o ofertar. Eu sou dizimista, mas não sou ofertante. Mas nós temos que ter também o pacto para com o Senhor. Mas eu gostaria de estar dizimando todo dia, significa que todo dia eu estou recebendo bênçãos da parte do Senhor. Imagina que maravilha isso! E nós temos aqui então que o povo foi muito assim solícito de fato, acatou aquele pedido e deu de coração, e deu até um ponto de transbordar de tantas coisas que foram entregues ali, de
de joias, de ouro, de prata, de tecidos e peles de animais. E algo lindo mesmo na lição aqui para a gente comentar. Sim, Deus aprecia muito que o seu povo use as suas posses na sua obra. Uhum. Porque, como você disse, apesar de que é uma ordenança, essa ordenança eu posso dizer também que nos guarda, assim como os judeus acham que o sábado os guardava, essa ordenança nos guarda também contra nós confiarmos na nossa própria força. Porque devolver, tanto é que o nome é devolver, não é dar. Você não dá dízimo. Você devolve. Exatamente. Você não dá oferta, você devolve. Porque E é é dele, um reconhecimento de que não era seu, por você mesmo. Por mais que você trabalhe, você, sem a graça de Deus para estar vivo, você não ganharia nada daquilo que você tem. Então, no plano de Deus, nenhum dom, nenhuma bênção deve finalizar com o recebedor. Deus nunca gostaria que fosse assim. Toma, então toma aqui. A bênção para você. E agora é seu. E você fica com isso. Termina em Vamos você. lá, vamos pensar. A natureza foi feita para que nós pensássemos nisso. Pense nas duas expressões. Água corrente e água parada. Qual das duas você teria mais nojo? Da água parada. Qual das duas denota doença, sujeira, mosquito? Água parada. Água parada. Por quê? Porque a água é vida, não é bênção, não é vida. Por que parada ela vira morte? Por que parada ela vira contaminação? Ou seja, as bênçãos que nós recebemos foram feitas para atravessar. É como uma torneira. Se você nunca abrir a torneira da sua casa, a água da caixa vai ficar fedendo com o tempo, vai estragar, criar limo. Mas se constantemente há uso, fluxo, quanto mais sai, mais entra. Essa que é a realidade. Exatamente. Quando nós olhamos para os discípulos distribuindo os pães, Jesus multiplicava, dava para eles, mas eles não podiam pegar mais enquanto não se desfizessem do que estava nas suas mãos. Ou seja, tudo que nós recebemos deve fluir das nossas mãos. Deus ama que nós apoiemos a sua causa com nossos recursos. Olha só o que Ellen White disse sobre essa história. Está em Patriarcas e Profetas, página 528. Era intuito de Deus que seu povo Israel fosse portador de luz a todos os habitantes da terra, mantendo seu culto público, olhem só, mantendo seu culto público, através das doações, estavam a dar testemunho da existência e soberania do Deus vivo. Ou seja, como que eles testemunhavam? Através das ofertas. Dar ofertas era um testemunho. Era privilégio deles sustentar esse culto, como expressão de sua fidelidade e amor para com Deus. O Senhor ordenou que a difusão da luz e verdade na terra dependesse dos esforços e das ofertas daqueles que são participantes do dom celestial. Ou seja, se você crê que é abençoado por Deus, é seu dever abençoar alguém. É seu dever abençoar a obra, é seu dever abençoar a causa de Deus. E olha só o que ele diz. Ele poderia ter feito dos anjos os embaixadores de sua verdade. Poderia tornar conhecida sua vontade, assim como proclamar a lei no Sinai, com sua própria voz. Mas em seu amor e sabedoria infinitos, chamou os homens para se tornarem colaboradores seus, escolhendo-os a fim de fazerem essa obra. Então, não nos limitamos aqui, a própria lição não nos permite nos limitar apenas a coisas financeiras e a posses, mas aquilo que nós temos aqui, a capacidade mental, o conhecimento que Deus nos dá, as oportunidades onde nós somos colocados, as posições, tudo isso deve ser entregue a Deus. É verdade, amém. Louvado seja Deus por isso. E Êxodo 35, verso 21, apenas um verso dentre os versos aqui que a lição fala para lermos, que menciona a respeito dessa disposição do povo. Êxodo 35, verso 21 diz: E veio todo aquele cujo coração moveu, e todo aquele cujo espírito tornou disposto, e trouxeram a oferta ao Senhor para a obra do tabernáculo da congregação, e para todo o seu serviço e para as vestes santas. E aqui o capítulo 36, do verso 1 ao verso 7, então aqueles que eram responsáveis, e aqui menciona, né, Bezalel e Aholiabe, eles falaram, olha, pede para o povo parar porque a gente tem muito mais do que é necessário para fazer o que nós temos que fazer. Ou seja, quando o povo de Deus, de fato, tiver a motivação correta, não de dar o dízimo, mas de devolver, como bem você disse, muitos campos que hoje são escassos de recurso, que é de fato... porque o que é a casa do tesouro? O que é o santuário? Existe um santuário celestial, mas é o evangelho sendo levado, é a obra sendo levada para todos os cantos deste mundo. E existe muita carência, não apenas no campo missionário, aqui eu quero dizer assim, países, quando nós pensamos lá da África, países do Oriente, não apenas carência de recurso material, mas também de recurso físico. Se nós nos dispormos a fazer a nossa parte,
Onde hoje nós temos um missionário, teríamos 10, porque nós teríamos mais recurso para manter essas pessoas nesses campos desafiadores. Então, o meu apelo para você, em nome de Jesus, é que você permita que o Espírito Santo arranque do seu coração a idolatria ao dinheiro, o amor ao dinheiro, entenda que é Deus quem te sustenta. E você passa a ser fiel neste ponto, a fidelidade, e deixar de roubar a Deus nos dízimos e ofertas, e empregar o recurso que Deus tem confiado em suas mãos, que é dele, esses 10%, e esse pacto, para a promoção da obra do Senhor, para a pregação do Evangelho. Nós temos que fazer a nossa parte, porque o Senhor é o Senhor de todo ouro e toda prata. Deus não precisa, na verdade, moços, do nosso recurso. Na verdade, é porque nós precisamos. Exatamente. Nós precisamos nos desprendermos, então, daquilo que nos mantém arraigados neste mundo e empregarmos os recursos para o avanço da obra de Deus. E nós temos aqui algo interessante na lição, que não é apenas essa disposição das ofertas que foram dadas, e aqui eu fiz um contraste, né? Eles ofertaram para a construção do bezerro de ouro, mas agora eles estão ofertando para a construção daquilo que seria para a glória de Deus. Então teve de fato uma mudança no coração e na mentalidade do povo de Israel. Mas aqui não fala apenas de recurso, mas fala também que o Espírito Santo capacitou aqueles que estariam responsáveis por toda a parte ali de trabalhar com metais, de também confecção das roupas dos sacerdotes, dos tecidos que estariam envolvidos ali no tabernáculo. Então isso mostra que é o Senhor que nos capacita, Ele nos dá o recurso e é Ele quem nos capacita. Exato. Aqui no IAG, estamos numa fase muito interessante, buscando cada vez mais uma autossustentabilidade. Estamos aprimorando os setores aqui do IAG. E o Moses, como responsável da indústria, tem novos desafios agora. Eu, como pastor aqui, tenho novos desafios que em breve nós iremos divulgar de uma maneira mais clara. Mas muitas vezes, e o porquê eu estou falando isso, muitas vezes a gente se sente incapaz e fala, Senhor, é verdade. O desafio é tão grandioso, tão gigantesco. Como? Porque eu, assim como Deus capacitou Bezalel e Aholiabe, Ele pode capacitar hoje também a dar um estudo bíblico, a visitar, a pregar, a compartilhar livros e literaturas, enfim, fazer aquilo que Deus tem entregue na sua mão. Ele capacita todos aqueles que estão relacionados à construção do santuário. Vamos colocar o santuário neste sentido agora da pregação do evangelho, da expansão do reino de Deus. Deus, Ele está nos chamando e Ele vai nos capacitar certamente. Amém. Em nome de Jesus. Uhum. E um outro detalhe interessante, pastor, é que aqui nós vemos os dois grupos. Um grupo que tinha a habilidade, a energia e se dedicou a trabalhar, e os outros que deram o que era necessário também, para que não faltasse nada na casa de Deus, né? Para que não faltasse aquilo. E até hoje também nós podemos ver isso. É verdade. E você mencionou Malaquias aí, quando você disse que às vezes as pessoas roubam a Deus nos dízimos e nas ofertas. Tanto é que aqui não diz que só roubou nos dízimos, ou seja, tem como roubar nas ofertas. Exatamente, é uma conjunção. Exato. E qual era o resultado? O que estava acontecendo? O povo estava já haviam reconstruído Jerusalém, na época aqui de Malaquias, mas o povo não prosperava. O povo não ia para frente, não chovia, estava havendo grandes dificuldades. Mas o povo, talvez até, quanto mais dificuldade vinha, mais eles achavam que tinham que privar a causa de Deus daquilo que era devido, né? Até que veio Malaquias e falou, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Mas vós dizeis, em que te roubamos? Em dízimos e em ofertas. Vós sois amaldiçoados com uma maldição, pois vós mesmos me roubastes, toda essa nação. E aí ele vem com a promessa, trazei todos os dízimos para o armazém para que haja alimento na minha casa e provai-me agora com isso. E aí vem aquele famoso texto, né? Se eu não vos abrir as janelas do céu e não repreender o devorador por causa de vós, ou seja, as bênçãos que decorrem da pessoa que reconhece que apenas está devolvendo. Exato. Não é uma questão de que você se desfaz de algo, não, você só está devolvendo. E aí Deus tem até uma promessa para todos nós, olha só. Cada um dê, 2 Coríntios 9, 7, conforme propôs no seu coração, não com má vontade ou por necessidade, porque Deus ama a um alegre doador. E sem dúvidas, Paulo, ele está fazendo referência aqui a Êxodo 35, sem dúvidas mesmo, porque ele conhecedor da Torá, enfim, né, de todas as escrituras, certamente ele estava fazendo referência, ou seja, dê com alegria, dê com disposição, né? Isso é motivação o caráter certa. de Deus. Sem dúvidas, sem dúvidas. O caráter de Deus, a sua glória é dar. Amém. Vamos avançar aqui para a lição de terça. Se você está gostando desta lição, deixa seu like, compartilhe, vamos juntos aí levar mais avante a palavra do nosso Deus.
terça-feira vem o tabernáculo, é construído. Então o povo deu aquela oferta maravilhosa, homens e até mulheres com certeza foram capacitados para a construção, para tudo aquilo que estava relacionado ao santuário, e diz principalmente os capítulos 36, 37, 38 e 39 a respeito da organização. E aí a gente vê que Deus é um Deus de ordem, cada coisa no seu lugar, cada móvel com seus mínimos detalhes. Nós temos aí toda a descrição em relação ao santuário, aos seus objetos, a dimensão do pátio, do lugar santo santíssimo. Enfim, são muitas características dos utensílios, e nós temos aqui todos esses capítulos do 36 até o 39 trazendo todas essas características. Mas vamos trabalhar de uma maneira mais macro em relação ao próprio propósito do santuário. A lição aqui fala 4 propósitos e vem falando também do serviço diário, serviço anual, o que acontecia em cada um dos serviços e para o que isso apontava, né? O serviço anual, o serviço diário apontava para o quê? O serviço anual para o quê? Então, vamos comentar um pouquinho a respeito disso. Sim, para nós iniciarmos, eu acho que seria interessante nós vermos mais claramente, não é só enfatizar algo que todos já sabemos, mas para caso alguém não tenha esse conhecimento ou caiu de paraquedas aqui no canal, não conhece muito da doutrina adventista, nós nos baseamos no fato de que o santuário que foi dado para o povo de Israel é um modelo, quer dizer, foi feito com base em um modelo, e esse modelo está no céu, e nós podemos ver isso em Hebreus 9, quando nós abrimos aqui em Hebreus 9, que nós vamos ler 3 versos que nos mostram isso, apesar de que no próprio Êxodo nós vemos Moisés, quando nós lemos aqui no fim, né, da construção, nós vemos que a construção foi feita conforme o modelo que Moisés viu no monte. Êxodo 25, versículo 9 diz isso, versículo 40 diz isso também. Exato. Então, e aqui, olhem só o que diz aqui em Hebreus 10. Paulo agora está falando sobre o santuário celestial e sobre o santuário da terra. Ele menciona os dois. Então, Hebreus 9, verso 21 diz assim: além disso, ele aspergiu com sangue tanto o tabernáculo como todos os vasos do ministério, falando sobre o tabernáculo terrestre. Uma das cerimônias de purificação ali. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu fossem purificadas com tais sacrifícios. Ou seja, as figuras que deveriam ser purificadas com esses sacrifícios e com a aspersão de sangue eram as coisas da terra, elas eram apenas figuras. Elas não eram o real. A realidade, era uma sombra. Exato. As daqui da terra fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as coisas celestiais em si seriam purificadas com sacrifícios superiores a estes. Ou seja, nós já vemos uma questão de tipo e antítipo aqui. Portanto, todas as cerimônias que aconteciam no santuário terrestre têm o seu cumprimento mais literal ainda, ou seja, de maneira... era um símbolo daquilo que realmente aconteceria no futuro. E que também poderia estar acontecendo, né, com cada um daqueles que aceitasse a Cristo, que necessitava de um Salvador desde essa época aqui para frente. É verdade. Mas aqui nós temos uma imagem. Primeiro, o sacrifício diário. O que era o sacrifício diário? O cordeiro era morto todos os dias e os pecados eram confessados diariamente. Você levava o cordeiro era sacrificado e você confessava sobre o cordeiro os seus pecados. Isso era uma obra diária. Ou seja, a confissão era aquilo que estava acompanhando aquele sacrifício. Exatamente. E aquele sacrifício não era perfeito. Por quê? Porque a pessoa tinha sempre que levar um novo cordeiro. Isso era o serviço diário. E só um detalhe que é interessante, fora esses sacrifícios que o adorador levava, que o israelita levava, nós tínhamos aquele da manhã e da tarde. Às 9 da manhã, um sacrifício, às 3 da tarde, outro sacrifício, fora os sacrifícios individuais, que todo o livro de Levítico vai trazer as informações a respeito disso. Então nós tínhamos todo o sacrifício que era diário, que era contínuo. Então o sacrifício contínuo e a intercessão contínua. Então nós tínhamos na base do serviço diário arrependimento, confissão, perdão de pecados. Eu acho que essa era a base do serviço diário. E na verdade, embora houvesse a limpeza do povo, nisso, né, a purificação do povo, o sangue carregava o pecado. Tanto é que quando a pessoa depositava o pecado sobre aquele animal morria, o seu sangue com o pecado, como se tivesse ali simbolizado isso, era levado para dentro do santuário e
as E perdido ali. contaminava o santuário. Exato, ou seja, o trabalho diário consistia basicamente em carregar os pecados do povo para dentro do santuário. Exato. Era isso. Uhum. Carregar o pecado do povo para o sangue do cordeiro e para dentro do santuário. Isso acontecia todos os dias, até que chegasse no dia da purificação do santuário. Do serviço anual. Exatamente, esse era o serviço anual, acontecia uma vez a cada ano. E nesse serviço anual, a purificação era feita completamente, então todo o santuário era purificado desses pecados. Esse não era um dia de confessar os pecados mais. Exato. Esse era um dia de estar contrito e se manter fiel a Deus. Por quê? Porque quem fosse achado em pecado seria então extirpado do povo. Uhum. Ou seja, nós já vemos aí algo que nós vamos ver o simbolismo disso para os nossos dias, mas tudo isso tem um simbolismo. Há uma época na qual se confessa os pecados, e há uma época na qual simplesmente deve haver a purificação total desses pecados, e onde o povo de Deus deve se guardar de pecar. É verdade. Deverá se manter fiel, né? Uhum. E diferente agora, quando nós comparamos com Cristo, diferente dos cordeiros, né? Que obviamente tinham que ser sempre ali repetidos os sacrifícios, ele morreu apenas uma vez, havendo efetuado, conforme está dito por Paulo, uma eterna redenção. Uhum. Ou seja, ele morreu de uma vez por todas, nunca mais precisaremos de outro sacrifício. Amém. O sacrifício de Jesus é eficaz. Amém. Não precisamos Perfeito. de mais. Amém. Mas este sacrifício não garante a absolvição nossa no juízo final. Esse é um sacrifício que foi provido como uma eterna redenção. Nós podemos nos apegar a ele a qualquer momento, sem precisar que ele morra de novo. Mas se não fizermos isso, o sangue de Cristo por si só não vai nos limpar de todo o pecado. Para que haja essa purificação é necessário repetir o que eles faziam. O que eles faziam todos os dias? Confissão. Uhum. Todos os dias eles tinham que confessar esses pecados para que eles fossem levados para o santuário. Uhum. E assim hoje, enquanto ainda não chega o dia do juízo final, nós temos a oportunidade de confessar todos os nossos pecados, a nossa alma se abrir diante de Deus a cada falha que nós vemos em nossa vida, lutarmos contra aquilo e entregarmos as nossas falhas, as nossas quedas a Deus, para que então sejam transferidos esses pecados para esse santuário. E no dia do juízo final, realmente, quando Jesus se levantar, o santuário será totalmente purificado. Certo? E aí nós vemos aqui então se cumprindo o paralelo desse grande dia do juízo final, que no caso aqui tinha o seu tipo no serviço anual, que era o dia da expiação. O dia da expiação. Então eu posso entender que todos os sacrifícios, todo o derramamento de sangue que ocorria no santuário apontava para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Todos os sacerdotes ministrando ali, quer sejam sacerdotes ou sumo sacerdote, apontavam para Jesus, o perfeito sacerdócio. Exatamente. O santuário terrestre feito de acordo com o modelo de um santuário celestial. Então, quando Cristo morre na cruz, o véu do santuário terrestre é rasgado, ou seja, há uma transição do terrestre para o celestial, a sombra encontra a realidade, o cordeirinho encontra o Cordeiro de Deus, João 1:29, então os sacrifícios deixam de ter validade, porque o sacrifício de Deus veio a este mundo, ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, a partir do momento que Cristo ascende aos céus, ele passa a realizar a sua obra de intercessão, como aqui o próprio livro de Hebreus diz, Apocalipse também apresenta, como realizando a primeira fase do seu ministério sacerdotal, ou seja, a partir da sua ascensão, até, de acordo com a profecia de Daniel 8,14, até 22 de outubro de 1644, a primeira fase do ministério sacerdotal de Cristo, com ênfase, né? Na confissão, no arrependimento, no perdão, na transferência pela confissão do meu pecado a Cristo e de Cristo para o santuário celestial. Porque é interessante mencionar que Cristo na cruz, ele conquista o direito também de ser portador dos nossos pecados. Então, se hoje eu pecar, eu posso ir a Cristo, posso ir ao Pai em nome de Jesus, confessar os meus pecados pelos méritos de Cristo, o Pai vai então me perdoar pela justiça de Cristo, pelo sacrifício perfeito de Cristo que satisfez toda a lei de Deus. Mas o ponto é o seguinte, este meu pecado está lá no santuário, então ele precisa ser purificado, precisa ser limpo. Deletado, né? Precisa ser deletado. Então, esse serviço anual que acontecia, como Moses bem explicou, o dia da expiação, que era o 10º dia do 7º mês, chamado aí também de o dia das expiações ou o dia do juízo, no contexto em que vivemos, é o momento em que Jesus passa do santo para o santíssimo para realizar então a purificação do povo, daquele que confessa ser povo de Deus. Ou seja, tá bom, eu confessei, mas de fato eu estou vestido com a justiça de Cristo, eu realmente abandonei o pecado,
Como que está a minha vida diante de Deus? É claro que a obediência, eu quero frisar isso, eu quero deixar assim em negrito o que eu quero dizer. A salvação é mérito de Jesus. O perdão é mérito de Jesus, o poder para vencer o pecado é mérito de Jesus, devemos estar vestidos com a justiça de Cristo. Mas a sua morte na cruz, o que eu fiz? Nada. Agora, em relação à vida de Jesus em mim, eu tenho que ter essa cooperação, ou seja, submissão da minha vontade. Você tem que exercer uma escolha. Não basta falar, eu aceito a Jesus, mas você sai e vive a sua vida como se você não conhecesse a Jesus, como mundano. Sim. Então, nesse período de investigação, o professo, o povo de Deus, de fato, será analisado. Quem de fato é genuíno cristão, verdadeiro cristão e merece, então, receber completamente os benefícios do sacrifício expiatório de Cristo e ter seus pecados eliminados do santuário celestial, e quem de fato só fez uma profissão, mas continuou com o coração no mundo de pecado. E quando Cristo deixar a obra no santuário celestial, é o que o Moses disse de Cristo se levantar, acabou. Quem é justo continue sendo justo, quem é santo continue a se santificar. Estamos num tempo, então, terrivelmente solene. Com certeza. E quando nós falamos, né, pastor, eu sinto que isso às vezes acontece. Quando nós falamos de fazer um esforço, as pessoas não conseguem entender que nós temos que fazer todo o nosso esforço. Sem dúvida. Deus não vai fazer por nós aquilo que nós podemos fazer por nós mesmos. É verdade. Isso não faz, obviamente, não quer dizer que você tem mérito por causa do seu esforço, não. O seu esforço é simplesmente necessário para você sobreviver. Mas não é por causa dele simplesmente que você vai sobreviver. A oportunidade que você tem de se esforçar foi dada por Cristo. Então tudo é devido a ele. Exato. Só que se nós não nos esforçarmos buscando a presença de Cristo, porque nós estamos falando de convivência, de estar unido a Cristo, né? Mas quem disse que isso é fácil? É assim que nós venceremos e mostraremos ao mundo quem é Deus. Mas quem disse que sem esforço nós conseguimos conviver? Não é simplesmente ter um tabernáculo morando do nosso lado que nós... Tanto é que o povo de Deus, se eles não confessassem os seus pecados, não se deslocassem até o santuário, não se desfizessem talvez de um cordeiro, de um tempo que eles talvez seja precioso para eles, sem esses esforços, a obra de Deus não poderia ser feita neles. Sim, então, exatamente. A dignidade nossa está em Cristo, mas o esforço deve ser feito individualmente. Exatamente. Isso não tem nada a ver com ganhar a salvação pelas suas obras. Eu fiquei pensando, você foi falando, eu fiquei pensando aqui naquela tela, né, naquela pintura maravilhosa de Michelangelo na capela, se não me engano, está na Capela Sistina, que nós temos a criação de Adão e todo o esforço de Deus, né, dos seres angelicais, e Adão assim acomodado com a mãozinha, assim. Ou seja, você tem que esticar o dedinho pelo menos, né? Deus te deu essa mão. Então, a fé em Cristo ela não é meritória, mas é a forma como que eu me apego. Como que Deus está me oferecendo algo tão precioso e eu falo que eu quero, mas eu não demonstro gratidão, eu não demonstro amor, eu não demonstro ódio pelo pecado, porque Deus tem ódio pelo pecado. Ele vê o quanto o pecado ele é destruidor para a sua criação. Deus sofre com a realidade do pecado. Mais do que qualquer criatura que possa estar sofrendo, nós aqui com a realidade do pecado, Deus sofreu e sofre muito mais do que qualquer um de nós com essa realidade do pecado. Então como que eu vou olhar para o pecado de uma maneira assim leviana, fazendo pouco caso, achando que Deus vai levar pessoas que amam o pecado para o céu? Então se pessoas que amam o pecado podem ir para o céu, por que Satanás não volta para o céu? Qual que vai ser a legitimidade de Deus destruir o pecado e pecador se ele vai salvar pessoas que amam o pecado? Então, a questão é que não faz sentido dentro do plano da redenção Deus salvar pessoas em pecado, ele salva pessoas do pecado. E você tem que demonstrar na sua vida, não para falar, ó Senhor, o mérito é meu, mas ó Senhor, muito obrigado, tipo, eu te amo, eu quero amar o que tu amas e odiar o que tu odeias. Só quero pontuar o que a lição apresenta, desses 4 pontos que diz. Primeiro ponto, o santuário, então, apresenta o quanto Deus odeia o pecado e lida com ele. A lição tem apresentado isso. Segundo ponto, como que ele salva os que se arrependem. Terceiro ponto, qual será o destino dos ímpios? Ou seja, o pecado ele vai ser eliminado. Aquele que estiver preso ao pecado também será eliminado. E quarto ponto, como o Senhor garantirá uma eternidade gloriosa sem a presença do mal. Então pensa assim, né? No dia da expiação, tinha que ter aquela aflição de alma, aquela autoanálise, estar em contrição, mas ao mesmo tempo não existia alegria do seu pecado estar sendo removida?
Com certeza. Não é só contrição, é alegria, porque tanto o serviço diário como anual é uma progressão de Deus falando assim, eu te amo e quero te salvar. É uma progressão de Deus falando assim, eu vou destruir o pecado, é só questão de tempo. Todo o plano da redenção revela isso. Eu vou purificar o universo e um dia eu vou habitar novamente com vocês face a face, vocês verão a minha face. O santuário revela isso. Então, a manifestação do caráter de Deus, de como Deus vai destruir o pecado e salvar o pecador. Então, o assunto do santuário, meu querido amigo, amiga que nos acompanha aqui no Lições para a Eternidade, é um assunto assim central nas Escrituras. É o cerne, né? E deve ser o cerne da nossa fé hoje, porque Cristo está no santuário celestial. Hebreus 8 e 9, o livro do Apocalipse revela claramente isso. O que Cristo está fazendo lá? Quando eu estudo o santuário terrestre, eu entendo o que Cristo está fazendo no santuário celestial. Amém. E é um lugar, né, Moisés, que certamente o povo ia para adorar, para dar graças a Deus, né, de render-lhe graça. E hoje deve ser a mesma coisa em relação ao que é real, ao santuário celestial pela fé, irmos até a presença de Deus em Cristo e louvarmos ao Senhor, agradecermos ao Senhor e prestarmos a Ele uma adoração aceitável em Cristo. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos avançar aqui, quarta-feira, a presença de Deus no tabernáculo. Então, quando eles terminaram toda a obra, Êxodo 40 diz que a glória de Deus encheu a casa, encheu ali o tabernáculo. E isso acontece também com o templo de Deus, chamado Templo de Salomão, porque depois que eles concluem toda a obra, a glória de Deus enche o Templo de Salomão, como havia enchido o tabernáculo. Mas tem também aqui uma outra menção, a lição ela comenta, né? Que existem três coisas. Existe o tabernáculo, que foi concluído e teve uma coisa gloriosa. Teve o Templo de Salomão e tem uma terceira coisa aqui. Qual foi? Nós temos aqui da criação, né? Porque o sétimo dia, querendo ou não, é uma presença gloriosa de Deus na própria criação. Exatamente. Então a lição aqui apresenta isso de uma maneira muito clara, porque você tem o está consumado ou está finalizado, acabou. Na criação, no tabernáculo e no templo de Salomão, onde a glória de Deus de fato encheu aquilo que ele havia finalizado. Uau, realmente Tremendo, né? É lindo, né? Então, finalmente aqui Deus habita realmente no meio dos homens, o propósito dele no capítulo 25. Exato. E manifesto desde o início da criação, porque nós vemos que Adão ele tinha comunhão com Deus diariamente ali, todo dia, o sábado em especial, e depois é chamado outra vez Abraão para ter uma comunhão mais íntima com Deus, e agora Deus cumpre o seu desejo de morar no meio dos homens. Mas eu pergunto então, pastor, se Deus morava no meio dos homens através do tabernáculo, como é que ele vai morar no nosso meio hoje se nós não temos nem o templo nem o tabernáculo? Isso é interessante, né? Eu gostaria até de responder com o texto. Deixa você responder, sim. Mas foi uma pergunta retórica, se você quiser foi continuar, uma pergunta direta. Nós temos aqui Efésios 5, olha só que interessante esse texto. Efésios capítulo 5, verso 18. Diz assim, ó. Efésios 5, 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há excesso. Ou algumas traduções dizem separação, há confusão. Mas enchei-vos do Espírito. Lá em 1 Coríntios, Paulo fala que não apenas a igreja é tabernáculo, que a igreja é santuário de Deus, mas que nós somos também. Esse ponto ele é muito significativo. Não apenas a igreja comparada ao santuário, mas o nosso corpo. E o nosso corpo deve ser cheio do Espírito, assim como o tabernáculo móvel, assim como o templo de Salomão, assim como a criação lá no princípio ficou cheia da glória de Deus, por causa do sétimo dia, nós hoje também devemos ser cheios do Espírito. E a gente vê essa expressão desde o Antigo Testamento, assim, de Gênesis a Apocalipse. Eu poderia aqui mencionar vários textos, né? Os profetas eram cheios do Espírito Santo, Miqueias 3:8, Zacarias, pai de João Batista, Lucas 1:67, João Batista, Jesus. Depois eu vou deixar nos comentários, eu vou entrar, posterior aqui à gravação, e vou escrever essa lista. Então, ó, Jesus era cheio, os apóstolos, Pedro, os discípulos, Estevão, Paulo, Barnabé, e daí vem Efésios 5:18, nós devemos ser cheios do Espírito. E o que é ser cheio do Espírito? Se a gente continua lendo aqui o texto, versículo 19 diz assim, ó, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no vosso coração,
dando sempre graças por todas as coisas a Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então você quer ser cheio do Espírito Santo assim como o tabernáculo foi? Nós temos que ser cheio então do fruto do Espírito. Amém. Porque muitos hoje pensam que estar cheio do Espírito no mundo evangélico é falar em línguas, é cair no chão e ficar se estremecendo, se estribuchando todo lá, se tremendo todo. Não, ser cheio do Espírito é revelar a glória de Deus, é revelar o caráter de Deus. Nós vemos isso em todos esses personagens bíblicos que nós mencionamos. Então, assim como Deus encheu, Ele quer também encher a sua vida do Espírito Santo. E uma coisa aqui maravilhosa, né? E aqui vamos, não sei se você tem algum comentário para a lição de quarta. A lição de quinta vem falando que Jesus, ele também cumpriu o desígnio a respeito lá do santuário de Deus habitar no meio do seu povo. E me farão um santuário para que eu possa, ou seja, o santuário viabilizaria, possibilitaria a Deus de habitar no meio do seu povo. E por que isso? Por causa do pecado. Então o santuário tem tudo a ver com a maneira de Deus eliminar o pecado. Se ele elimina o pecado, ele habita novamente no meio do seu povo. Então nós temos a vinda de Jesus. E nós temos aquele texto de João 1, versículo 14. E o verbo se fez carne, se tornou um ser humano e habitou. Essa palavra no grego eu poderia traduzir como tabernacular. Ele montou o seu tabernáculo entre nós, ele montou a sua tenda entre nós. Ou seja, Deus conosco, ele é Emanuel. Ou seja, o que é a vida de Jesus? Sabe qual que é a vida de Jesus, irmãos? A vida de Jesus é Deus eliminando o pecado, Deus habitando no meio do seu povo, Deus salvando o seu povo, Deus restaurando todas as coisas. Jesus é isso. A vida de Jesus humana é o cumprimento, de fato, das propostas do santuário. Porque o que é o santuário celestial sem Cristo? Ele não é o sacrifício. Ele não é o intercessor e o sacerdote. Todo o plano da salvação está centrado em Cristo. E Cristo está ministrando no santuário celestial. Ele adentra no santuário com os seus méritos, com o seu sacrifício, com a sua intercessão. Então, o plano da salvação certamente está centrado em Cristo. E é lindo pensar tudo isso. Glória a Deus. Realmente, quando nós olhamos até em Deuteronômio 4 aqui, mais uma vez nós vemos reenfatizando. O desejo de Deus era que ele pudesse habitar com o seu povo e a grandeza do seu povo estaria radicada enquanto Deus poderia habitar no meio deles. Olhem só, Deuteronômio 4, verso 7. Pois que nação há tão grande, as outras nações deveriam dizer, que tenha Deus tão próximo como o Senhor nosso Deus, que está em todas as coisas pelos quais o invocamos. Ou seja, o distintivo que Deus gostaria que seu povo tivesse é a grande proximidade que tivesse com ele. Amém. E quando você falou da questão do Espírito, eu achei interessante uma outra coisa. Deus, ali dentro do tabernáculo, ele estava, a sua glória era manifesta, ele habitando dentro do tabernáculo, entre o ser humano. Jesus, quando ele veio, ele era o próprio Deus habitando com o ser humano. Hoje, nós sabemos que Deus quer continuar habitando com e no ser humano. E aí eu creio que é muito importante nós entendermos a obra do Espírito Santo, e aqui eu vejo um problema que acontece muitas vezes, especialmente quando nós cremos que o Espírito Santo não é uma pessoa, sabe? Isso é muito importante, porque olha só, nós precisamos de uma conexão com o céu. E isso se dá através da própria pessoa de Deus. Nós não podemos ir até o céu, mas Deus veio até nós. E aí nós podemos nos conectar. Mas olha só, 1 João 5. 1 João 5, verso 6. A partir do verso 6 diz assim. Este é aquele que veio por água e sangue, Jesus. A saber, Jesus Cristo. Não apenas por água, mas por água e por sangue. O Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Então, o que dá testemunho em nós é o Espírito. E o verso 7 diz, porque 3 são os que dão testemunho no céu. O Pai, a Palavra, que nós temos claro quem é a Palavra, e o Espírito Santo. 3 são os que testificam no céu. Estes 3 são um. Estes 3 são os que testificam na terra. Agora fala, o Espírito, a água e o sangue. Estes 3 concordam em um. Só que se nós formos ver, nós não temos aqui na terra hoje o sangue de Cristo. Jesus derramou o seu sangue, foi um testemunho, tanto é que João veio dar esse testemunho. A água, o batismo de Cristo ali, ele recebendo o Espírito em sua vida também, foi um testemunho de João.
mas a única coisa que sobrou hoje para testemunhar de que Jesus passou o Espírito e que mesmo. tem alguma obra aqui é o Espírito. É a habitação do Espírito na alma, porque aqui está dizendo que o Espírito testifica tanto na terra como no céu. 3 são os do céu, o Pai, a Palavra e o Espírito. Na terra, a água, o sangue e o Espírito, ou seja, o Espírito é quem faz essa conexão hoje. Exato. Depois da morte de Cristo, que nós sabemos pelo Espírito de profecia que ele tomou sobre si tanto a humanidade que ele se limitou a não usar a sua onipresença. De maneira que hoje ele habita no seu povo através do Espírito Santo. A encarnação de Cristo é por toda a eternidade. Isso, e vem um testemunhando do outro. Jesus veio testemunhar do Pai, e agora o Espírito vem testemunhar de Jesus. E se nós não entendermos que o Espírito é alguém que pode ser entristecido, que quer estar no nosso meio, assim como Jesus foi entristecido por pessoas que ele não pôde habitar no seu meio, e Deus era entristecido no tabernáculo, não podia habitar entre o povo, e nós vimos isso na própria história quando eles se desviaram, e Deus falou para... Nem tinha um tabernáculo nessa época ainda, né? Sim. Mas Deus mandou Moisés tirar a tenda de lá do meio. Por quê? Porque Deus não poderia estar no meio do povo. A presença de Deus não pode estar no meio do povo pecador. Ofni e Finéias pegaram a Arca da Aliança e levaram lá o símbolo da presença de Deus. Deus não podia estar com seu povo porque eles não estavam condizentes com o caráter de Deus. Assim com Cristo, os homens que se sentiram repreendidos pelo seu caráter e não aceitaram a repreensão, não podiam habitar na sua presença, não podiam estar diante dele. E hoje, nós também podemos entristecer o Espírito Santo. E ele pode não habitar em nós. Mas o maior desejo de Deus nós já vimos, é que Deus seja um Deus chegado. Que nós possamos dizer que Deus é tão chegado como o nosso Deus, com o qual nós temos relação. Esse é o desejo dele. Amém. E aí, aproveitando seus comentários, eu quero apresentar aqui, ó, de primeira mão, hein, moça? Depois dos comentários, olha só, eu acredito que vai dar para você visualizar. O estudo de número 11, ele fala a respeito da obra do Espírito Santo. E é um estudo maravilhoso, lindo mesmo, mas só vai ter acesso aí quem adquirir a Bíblia Legado. E olha só que temos aqui algumas perguntas, né? Olha só a primeira pergunta. Desde quando o Espírito está presente no mundo? A segunda, de quem procede o Espírito Santo? Quais são as principais funções do Espírito Santo? Tem a quarta aqui, ó. Quais evidências bíblicas temos para crer no Espírito Santo como uma pessoa divina? E aqui muitos argumentos e notas explicativas. Um estudo maravilhoso aí que você poderá ter acesso, ok? E dentro dessa temática de Cristo ter se feito carne, e certamente hoje podemos gozar da presença de Cristo através do derramamento do Espírito Santo, Cristo não apenas vivendo entre nós pelo Espírito, mas em nós pelo Espírito, ou seja, podemos ter um relacionamento mais íntimo com Cristo do que os discípulos tiveram, porque o Espírito está em nós também. Eu fiquei pensando em relação à encarnação, desse paralelo que o autor faz, porque eu nem comparei a encarnação de Cristo em relação ao santuário, mas em relação a uma tenda no arraial. Porque pensa aqui, nós temos as tribos, 3 para o norte, 3 para o sul, leste e oeste, 12 tribos e o santuário no centro. Jesus, ele armou a sua tenda entre nós, ou seja, não a tenda santuário terrestre, mas a sua tenda entre nós como um ser humano. E se você for ver a vida de Cristo como exemplo para nós no arraial, ele vai nos dar exemplo de sacrifício, de serviço, de abnegação, de como obedecer a Deus, de como ser de fato um genuíno e verdadeiro israelita. No arraial. Quem é o exemplo? Jesus. Daí ele começa e entra no pátio. E ali a morte dele na cruz do Calvário. E daí ele entra para o santo. E daí nós temos a referência ao santuário celestial, a obra de Cristo do serviço diário, todos os dias intercedendo como sacerdote no santuário celestial. Daí do serviço anual, Cristo entrando no lugar santíssimo. E pela fé em Cristo podemos ter acesso à presença do Pai. E ali Jesus, o sumo sacerdote, para fazer a purificação. Ou seja, ele veio de fato até onde estávamos, arraial, e nos leva até o Santíssimo, a presença do Pai. E pela sua justiça, nós temos a grande promessa de que um dia Jesus, Deus, e aqui eu quero colocar as pessoas divinas, vão restaurar todas as coisas, só que de uma maneira mais gloriosa ainda do que era no princípio. Nós temos o texto de Apocalipse 21, e eu gostaria de ler este texto com você que está nos acompanhando para caminharmos para o fim da lição. Apocalipse 21,
Olha só que texto maravilhoso esse, depois de tudo que nós falamos a respeito aí do santuário, né? Olha só o que diz aqui Apocalipse 21, a partir do versículo 1, que diz: E eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra haviam passado e não havia mais mar. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu dizendo: Eis o tabernáculo de Deus está com os homens, e ele habitará com eles, e eles serão seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Vamos continuar lendo. E Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem haverá mais dor, porque as coisas antigas são passadas. E aquele que está sentado sobre o trono diz: Eis que eu faço novas todas as coisas. E ele disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E ele disse-me: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Àquele que estiver sedento, eu darei gratuitamente da fonte da água da vida. Aquele que vencer, herdará todas essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Mas nós temos também aqui no versículo 22, lê para nós, versículo 22 do mesmo capítulo. Olha que significativo. E eu não vi nela templo. Ou seja, na Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra, não vi nela santuário, não vi nela templo. Por quê? Porque o Senhor Todo-Poderoso e o Cordeiro são o templo dela. Ou seja, por que não tem mais templo? Tem pecado? Então para que ter santuário? Tem pessoa perdida para ser salva? Não. Não preciso figuras. É necessário agora uma revelação do caráter de Deus universal? Já não foi revelado através de todo o plano da redenção? Então não tem mais propósito a existência do santuário. E aqui eu só quero finalizar meu comentário, Mose, frisando uma expressão: o está feito. A gente tem 3 vezes essa expressão na Bíblia. Jesus na cruz, está feito. Apocalipse 16, depois da consumação da ira de Deus, está feito. E agora, depois da restauração de todas as coisas, está feito. A gente consegue observar, você aí de casa, eu e o Mose aqui, uma progressão. Então, na cruz, está feito a revelação da graça e da misericórdia de Deus. Derramamento das pragas, manifestação da justiça e da ira divinas. Nós temos ali o está feito. A justiça divina em relação ao pecado e pecador está feito. O terceiro está feito é quando daí reconciliou tudo, acabou o pecado, acabou tudo. Todo o universo está em harmonia. Acabou o plano da redenção, está feito. Finalmente está tudo feito. Então as etapas, Jesus vem falando, está feito agora, de uma maneira completa está tudo feito. Meu querido amigo, minha querida amiga, nós temos que pensar o seguinte: se eu não participar deste plano de um dia estar no novo céu e na nova terra, onde eu estarei? Certamente na aniquilação, na destruição. E hoje as suas decisões, o seu estilo de vida, a sua escolha de fato hoje ao lado de Cristo é o que vai determinar de que lado você estará, dentro da cidade ou fora da cidade. Ou seja, dentro da cidade para depois testemunhar Deus fazendo um novo céu e uma nova terra, ou fora da cidade, de onde cairá fogo e enxofre do céu, onde Deus vai purificar toda a terra. O Mose está fazendo essa escolha, eu tenho que fazer também. E eu espero em nome de Jesus que você faça a escolha de estar bem pertinho de Jesus Cristo para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Mose, considerações finais, e aí a gente termina esse trimestre que foi uma grande bênção. Aprendemos muitas coisas, com certeza. Amém. Eu gostaria de ler o que está em João 4, 21, para concluir até o pensamento anterior também, um pouco mais. Está escrito assim: nós temos aqui a história de Jesus com a mulher samaritana, e Jesus diz, a mulher, na verdade, vamos ver a partir do verso 20. A mulher diz a Jesus: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde o homem deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós o adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação é dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais para adorá-lo. Deus é um espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Amém. Então, o que eu gostaria de deixar finalmente aqui para nós é que tudo aquilo que nós aprendemos, especialmente hoje com relação ao santuário,
tinha um propósito, e era que houvesse adoração. Mas a adoração com Deus não é aquilo que muitas vezes nós estamos acostumados a ver, um monte de homenzinhos colocando a cara no chão e se levantando. Isso não é adoração. A adoração para Deus, se nós estudamos à luz do santuário, é uma relação íntima que resulta em vida transformada. Essa é a verdadeira adoração. E nós vemos aqui que Deus é Espírito, e em Espírito devemos adorá-lo, pedindo ao Espírito de Deus que habita em nós, assim como os discípulos pediram a Cristo. O que os discípulos pediram? Mostra-nos o Pai. E Jesus disse, eu estou com vocês. Hoje nós podemos pedir ao Espírito, mostra-nos a Cristo. Ele vai dizer, eu estou em você. Amém. Então, Amém. que essa seja uma realidade na sua vida, na minha vida e na vida de todos nós. Foi um grande prazer estar com vocês durante toda essa lição e nos vemos na próxima. Amém, em nome de Jesus. E aqui anunciando aí que o Moses estará conosco, que certamente sua participação foi maravilhosa, e oficializando aí a permanência do Moses conosco no Lições para a Eternidade para a próxima lição sobre o livro de Josué. E contando, já que ele também é professor do Antigo Testamento aqui para a escola missionária, e já pensando aqui, se você tem interesse de estudar aqui no IAG, entre em contato conosco. Estamos aí abrindo vagas para novos alunos para uma próxima turma que começa no que vem. Então entre em contato conosco aqui no IAG e conheça um pouco mais a respeito da escola missionária, de toda a parte acadêmica, da grade curricular. Eu tenho certeza que se você tiver essa disponibilidade, tiver essa vontade, será uma grande bênção na sua vida, como tem sido aí na vida de dezenas, centenas de jovens que já passaram aqui pelo IAG. Queridos, foi uma grande bênção. Muito obrigado por ter nos acompanhado durante este trimestre. Foi assim para mim eu não vou dizer uma aventura, mas foi assim um deleite mesmo se aprofundar de uma maneira mais detalhada no livro de Êxodo e conhecer mais este Deus maravilhoso. Queremos conhecer por toda a eternidade. A lição vem apresentando um texto de Ellen White que a cruz de Cristo e também a encarnação de Cristo vai ser o cântico dos remidos e a ciência inesgotável dos remidos por toda a eternidade. Então, esse estudo que fizemos deste trimestre é uma gota de água no oceano do amor de Deus, do plano da redenção. Então, vamos juntos perseverar firmes na fé e participarmos de toda esta obra de redenção, de restauração de todas as coisas. Eu quero apenas frisar o presente que nós iremos entregar para as pessoas, certamente que serão designadas. Entre aqui na descrição do vídeo, tem o link aí do Google Forms, faça todo o preenchimento, envie para nós, e em breve, sendo a vontade de Deus, estaremos entregando este presente diretamente aí na sua casa. Que Deus abençoe a vida de cada um de nós. Vamos, neste momento, finalizar com uma oração, e daí até o próximo trimestre, que não está longe, né? Semana que vem estaremos aqui com a lição de número 1, a respeito do livro de Josué. Moses, dirija-nos com uma palavra de oração. Vamos orar. Oremos. Santo Deus, Deus maravilhoso, Deus grandioso e poderoso, que odeia o pecado, odeia a impureza, mas que ama o ser humano. Amém. E se dispôs a enviar seu Filho para tirar nossos pecados e poder habitar no meio do ser humano, no nosso meio. E nós pedimos que hoje, nos nossos dias, o Senhor faça de nós uma habitação. Amém. Limpa-nos, Senhor, purifica-nos, pois sabemos que o Senhor não habita em templos imundos. Mas sabemos que sem Ti também não podemos nos tornar templos puros. Por isso te pedimos que, assim como acontecia no serviço diário, o Senhor tire os nossos pecados e transfira-os para o seu santuário. Amém. E habite então em nós pela fé. Em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém, Senhor. Amém, graças a Deus. Moses, muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço todos aqueles que têm curtido, compartilhado este conteúdo, deixado seus comentários, pedidos e agradecimentos também, que temos orado constantemente. Que Deus abençoe a sua vida. Aqui finalizamos mais um Lições para a Eternidade, finalizamos um trimestre e até o próximo trimestre aqui no Lições para a Eternidade, seu estudo semanal da lição da Escola Sabatina. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha uma ótima semana em nome de Jesus. IAG, juntos avançaremos.